Se olhar matasse, você já estaria morto, transformado em pedra só por olhar. Este é o mito de Medusa, uma monstruosa mulher temida pelos homens. No campo de batalha ou não. Mas um inimigo admirável a desafiará. Por trás da história, uma surpreendente realidade. Teria o famoso monstro grego sido inspirado por um cadáver humano? E teria sua história se baseado na ciência como observada no céu noturno? Descubra os significados de uma das maiores histórias da mitologia grega. A caça à cabeça de Medusa. Confronto dos deuses. Os petrificados. Pode-se imaginar que a situação devia ser estranha. Várias pessoas de pedra espalhadas e ela ali sozinha, sem nunca ter a satisfação de se relacionar com ninguém. Pode-se imaginar que Medusa só vivia esperando a próxima pessoa chegar a seu alcance para ser transformada em pedra. Mas um herói estava determinado a quebrar o feitiço. E enquanto Medusa vagava entre suas estátuas, Perseu, do outro lado do mar, crescia. Quando era bebê, ele e a mãe foram atirados ao mar pelo avô dele, o rei Acrísio. Ele esperava que mãe e filho morressem. Mas Perseu foi protegido por seu pai divino, Zeus. Foram parar em uma ilha chamada Sérifos e ali ficaram. Perseu cresceu muito forte, com muita força de vontade e muito protetor da mãe. Perseu tinha boas razões para proteger a mãe. É que o rei de Sérifos tinha planos para ela. Pode ir! O rei de Sérifos não gostava muito de ter Perseu por perto, em parte porque ainda estava de olho em Danae, que ainda era jovem e bonita, e queria se casar com ela. O rei maquinou um plano para se livrar de Perseu. Exigiu que um presente caríssimo fosse dado ao rei por todos os súditos e quem não o desse seria banido. Ele sabia que Perseu era pobre e não cumpriria a ordem. Perseu era ainda muito jovem, ele não tinha pai e também não tinha família. E todos aqueles que não tinham pai na Grécia Antiga eram considerados párias sociais. E ele não tinha como dar um presente ao rei. Perseu ficou dividido. Se fosse exilado, a mãe seria forçada a se casar contra a vontade e seria separada dele para sempre. Então, tomou uma decisão impulsiva, de graves consequências. Perseu disse, eu não posso comprar um presente porque eu sou pobre, mas eu vou trazer uma coisa que ninguém vai trazer, a cabeça da Medusa. Era uma missão suicida. Ninguém voltou da ilha de Medusa com vida. Mas Perseu não podia recuar. Era uma questão de honra. A sua promessa teria de ser cumprida. Minhas promessas terão que ser cumpridas. Se Perseu conseguir, voltará para casa como um herói, em medida de desafiar o rei e proteger a mãe. Mas se falhar, será petrificado. Na mitologia grega, os nomes Perseu e Medusa estão ligados para sempre. O herói consumado e o mais horrendo monstro. A história começou aqui, nestas ruínas. Esta é a antiga Micenas. Segundo a lenda, essa grande civilização antiga foi fundada pelo próprio Perseu. Micenas foi a maior cidade-estado da Idade do Bronze e governou sobre uma grande porção da Grécia Antiga. Por milênios pensou-se que Micenas, tal como Perseu e Medusa, fosse um mito. A única referência a ela era na Ilíada, a epopeia de Homero.
Mas no fim do século XIX, a civilização perdida foi redescoberta. Usando o poema épico de Homero como guia, os arqueólogos do século XIX puderam localizar a grande cidadela. Deve ter sido uma aventura incrível ver que não só Homero falava de alguma coisa que realmente existiu, como estavam de fato em contato com aquilo. Micenas ficava perto de Argos, a cidade onde Perseu nasceu, no mito. Suas ruínas são uma janela para o povo que inventou a história de Perseu e Medusa, os gregos antigos que usavam a mitologia para explicar os mistérios da vida. As estruturas da cidade eram tão grandes que, para os gregos, tinham sido construídas pelos deuses. Olhavam as ruínas dos palácios e viam as construções monumentais e se davam conta de não saberem construir aquilo. Parecia a obra só possível para os heróis. Foi dessas ruínas que a história de Perseu nasceu. Do herói que construiu a cidade e enfrentou Medusa. Foi um grande desafio e Perseu o enfrentou com o entusiasmo de um jovem que quer demonstrar ser um homem. Mas ele estava totalmente despreparado para a tarefa. Perseu não tinha armas, não tinha experiência e não tinha a menor ideia de como matar seu alvo. Outra coisa que tornava Medusa aterradora é que ninguém sabia exatamente como ela era. Quem viu Medusa antes de Perseu não viveu para contar o que viu. Então ele só sabia que havia um monstro horripilante e que, se olhasse para ele, seria transformado em pedra. E Perseu começou a aventura. Logo percebeu que não fazia ideia de para onde ir. Mas como todos os heróis, e especialmente os heróis cujos pais são deuses, ele então recebeu ajuda sobrenatural. Perdido na imensidão, Perseu fez o que muitos gregos antigos teriam feito nessa circunstância. Ele rezou. E os deuses o ouviram. O pai, Zeus, mandou descer um mensageiro divino, Hermes, que deu a Perseu uma ajuda importante: um par de sandálias aladas. Uma das coisas que Perseu tinha que fazer era viajar longas distâncias rapidamente. E, como não havia jatos na época, Hermes apareceu com a solução: sandálias aladas que ele mesmo usa como mensageiro dos deuses. Deu as sandálias a Perseu de modo que ele pudesse voar sobre todos os continentes à velocidade de um avião a jato. Agora que Perseu estava equipado com asas, precisaria se equipar com armas. Perseu tinha tudo a seu favor. Tinha sangue divino, tinha grandes poderes, estava crescido e no máximo do seu potencial. Ele estava pronto a enfrentar os monstros, mas precisava de algo mais, precisava de tecnologia. Hermes deu a Perseu um bom conselho. O conselho foi que achasse as ninfas, lindas mulheres que tinham as armas mágicas de que ele precisava para matar Medusa. As ninfas eram divindades femininas associadas aos elementos da natureza em que habitavam. Então, estão na primavera, estão nas montanhas e também nas árvores. As ninfas são objeto de profundo e poderoso desejo sexual. Disso veio o conceito de ninfomania. O paradeiro dessas ninfas era um mistério. Só 3 mulheres horrendas sabiam onde encontrá-las: as irmãs Graia. Elas eram velhas e malvadas desde que nasceram e detestavam visitas. Perseu tinha de fazê-las falar para poder salvar a mãe e sobreviver ao encontro com Medusa. Essa batalha ainda se vê hoje no céu noturno, se olharmos bem. Medusa, uma górgona mortal, transformou muitos guerreiros em pedra. Mas alguém a está perseguindo: Perseu. E ele quer sua cabeça.
Para ter sucesso, Perseu precisaria de mais do que entusiasmo. Precisaria estar muito bem armado para matar Medusa. Para isso, ele teria de achar as 3 ninfas, mas só 3 velhas irmãs sabiam onde elas estavam. As irmãs Graia. Elas eram muito estranhas. Elas não tinham olhos, existia apenas um olho que passava de mão em mão. E quando elas queriam ver alguma coisa, elas dividiam o olho, que era muito precioso para elas. A ilha das Irmãs Graia era um reino obscuro, onde nem a lua brilhava. Perseu usou suas sandálias aladas para chegar lá. Perseu não era só forte e impetuoso, ele era também esperto. Quando chegou à ilha, viu que seria melhor fazer um reconhecimento e descobrir as fraquezas das irmãs antes de agir. Quando viu que elas eram cegas e tinham um olho só, ele roubou o olho, quando uma o passava para outra. As irmãs entraram em pânico. Elas ficaram em péssima posição. Foi como roubar o último vintém do mendigo. Elas batiam uma na outra, tentando recuperar o olho. Perseu, dono da situação, exigiu saber onde estavam as ninfas. As irmãs Graia revelaram que elas estavam no Estige, o rio que separa a terra dos vivos da terra dos mortos. Perseu obteve o que queria. Atirou o olho na areia e saiu voando para o céu. Esse é um mito. Mas qual a relação com a realidade? Esta história, como muitas outras da mitologia grega, pode literalmente ter caído do céu. Desde a aurora das civilizações, a humanidade olha para o céu para explicar passado, presente e futuro. Muitas histórias falavam de coisas que se viam no céu, das constelações do céu. Nós sabemos que muitos mitos estão ligados às constelações. Já no V século, os gregos davam nomes míticos às constelações. E nessa época, não só as pessoas viam as criaturas míticas no céu como símbolos ou representações, mas acreditavam mesmo que as constelações eram divinas. Há uma constelação especialmente curiosa no céu. A de um herói segurando uma espada e a cabeça de uma górgona. Esta é a constelação de Perseu, uma representação celestial do mito. Mas há mais grupos de estrelas assim que até podem revelar como se originou a história das irmãs Graia. As próprias constelações fizeram coisas que inspiraram partes do mito. A segunda estrela mais brilhante de Perseu é Algol. Essa é uma estrela muito peculiar. Na constelação de Perseu, Algol forma um ponto na cabeça da Medusa. Isso se chama sistema binário. Parece um único ponto de luz no céu, mas na verdade são 2 estrelas que orbitam uma em volta da outra. Ao orbitar, uma eclipsa a luz da outra e com isso, Algol parece escurecer e voltar a brilhar. O ciclo dura 3 dias e pode ter inspirado a história das 3 irmãs Graia. Algol fica muito brilhante por um tempo. Depois perde o brilho rapidamente, a cada 3 dias. Isso representa o roubo do olho por Perseu. Quando uma irmã tenta passar o olho à outra, Perseu está entre elas e rouba o olho, e nessa hora a estrela se apaga. Se alguém for bom contador de histórias e tiver reparado na estrela, saberá quando vai desaparecer e vai começar a contar a história, quando ela estiver brilhante e continuar quando tiver desaparecido, dizendo que Perseu roubou o olho. O impacto de Algol no mito pode não terminar com as irmãs Graia. Alguns peritos acham que ela inspirou o clímax da história. O terrível fim de Medusa.
O mito prossegue. Perseu está em rota de colisão com Medusa e as chances estão contra ele. Para enfrentar o monstro, ele vai precisar das armas certas. Ele as encontra no rio Estige, a entrada para o inferno, onde ele encontra as ninfas do rio. Elas entregam a Perseu 3 armas essenciais: a espada de Zeus, o escudo de Atena e o elmo de Hades, deus dos mortos. Isso me faz lembrar James Bond quando vê os dispositivos de que Perseu não só vai poder levar tudo, como as armas têm poderes mágicos. Agora Perseu estava pronto para cumprir seu destino e o quanto antes. Em casa, na ilha de Sérifos, um casamento real se preparava e a mãe de Perseu era a noiva contrariada. Conseguirá Perseu matar Medusa e trazer sua cabeça ao rei a tempo? E como ele poderia ter sucesso na missão onde tantos falharam? O segredo estava no escudo. A perigosa caçada de Perseu à cabeça de Medusa o fez viajar milhares de quilômetros. Mas chegou o momento da verdade. Ele chegou ao limiar do covil mortal de Medusa. Os deuses o ajudaram a chegar aqui, mas o resto era com ele. Medusa está cercada de rochas muito frias. Tudo o que era vivo foi transformado em pedra. O local devia ser muito frio e desolado. Perseu teve medo ao dar os primeiros passos para seu destino. Mas não foram passos para a frente. O jovem herói lentamente retrocedeu. Perseu era esperto e percebeu que atacar Medusa de frente seria sua derrota. Ele seria transformado em pedra, então ele pegou o escudo e se aproximou dela de costas, andando para ela de costas, mas vendo a Medusa refletida no escudo. Podemos imaginar a tensão crescendo com Perseu se aproximando. Ele sabia que o escudo o protegeria, mas não tinha certeza de nada. Giro com a espada. De um só golpe, a cabeça de Medusa caiu no chão. Seus anos de tormento e isolamento finalmente terminaram. A história de Medusa fascinou muita gente na antiguidade, e não importa se as pessoas torciam por ela ou não, havia muita simpatia por essa pobre infeliz. É só pensar no que aconteceu, no que ela teve que sofrer e na vida horrível que ela foi obrigada a levar, e ainda por cima ela teve a cabeça cortada pelo herói. É o final trágico de uma figura trágica. Mas a história de Medusa não acaba aí. Uma das coisas notáveis da cabeça da Medusa é que mesmo depois de morta, mesmo depois de ter sido cortada e colocada num saco, ela ainda podia transformar a pessoa que olhasse para ela em pedra. O poder de Medusa não cessou, mas essa força podia ser controlada e a história de Perseu esclarece isso. Mesmo em um saco, a cabeça podia ser usada ou para o bem ou para o mal. Perseu agora detinha a arma mais perigosa da Terra. Podia transformar qualquer um em pedra e tinha vários alvos em mente. Sua mãe foi deixada sem ninguém para protegê-la do lascivo rei de Sérifos. E ela estava para se tornar rainha contra a vontade. Para Perseu, era uma corrida contra o tempo. Enquanto o herói voava para casa, ficou claro que o poder da cabeça de Medusa continuava. Enquanto Perseu voava com as suas sandálias aladas, de volta para a Grécia, gotas de sangue caíam na areia e delas nasciam centenas e centenas de serpentes venenosas. Alguns monstros da antiguidade eram tão maus e tão horríveis que o seu sangue produzia novos monstros.
Medusa era assim, ela tinha esse poder no sangue. O sangue que pingava da cabeça dela enquanto Perseu voava deu origem, mais tarde, a todas as serpentes que os antigos romanos conheciam no norte da África. No mito, o dia do casamento real tinha chegado. O pai da noiva veio de Argos. O próprio avô de Perseu, o rei Acrísio. Há muito ele temia a profecia de que o neto o mataria. Perseu chegou no exato momento da cerimônia de casamento. Quando Perseu voltou a Sérifos e viu que a mãe dele estava para se casar com o rei, ele ficou muito furioso. Então, levantou a cabeça de Medusa e disse: Rei, eis o seu presente. Um olhar petrificou o rei e imobilizou seu rosto, em um grito eterno. Mas ele não foi o único a olhar para Medusa. Acrísio também foi petrificado. Danae foi salva pelo filho. E Perseu ganhou seu lugar como um dos heróis mais valentes da mitologia. A perigosa aventura transformou o menino em um homem. Perseu foi o mais narrado dos antigos heróis. Ele foi bem sucedido em muitas passagens e só pelo grande amor pela mãe ele foi capaz de vencer momentos muito difíceis. Ele deixou sua marca no mundo, cresceu por seu mérito e se tornou um herói, alguém para os gregos admirarem. Depois de salvar a mãe, Perseu levou a cabeça de Medusa em tributo a Atena, a deusa que tinha criado o monstro. No fim, quem castigou Medusa herdou seu poder. O fim dessa história tem um aspecto poético, quando a cabeça da Medusa se torna um ícone da armadura de Atenas. Depois de toda a desgraça da pobre moça por entrar em conflito com a deusa, Atena teve a primeira e a última palavra. A história de Medusa fechou um círculo. Seu mito terminou onde começou, no maior templo da Grécia Antiga, o Párteno. Acima dele, ela e o homem que tirou sua vida estão unidos para sempre no céu noturno.